Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Como é bom, meu Deus, estar diante do altar da Tua graça, da Tua mesa, para receber o Evangelho da Tua graça, que é o alimento para o nosso espírito. É através da busca da Tua palavra, Senhor, que somos consolados, confortados, os nossos olhos são iluminados para entender o que está por trás da letra. E te dou graças, meu Deus, por cada abençoado que está aqui hoje, trazido pela voz do Teu Espírito, para ser iluminado com os demais, para receber crescimento, consolo, entendimento, paz, saúde e a existência das coisas que não são e que passa a existir quando a gente começa a verbalizar a palavra da Tua graça, que tem poder de nos recompensar, de edificar a nossa vida em todas as áreas, em um nome do Senhor Jesus. E aquele que crer, receba e louve a Deus com as suas palmas, em um nome do Senhor Jesus. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo aos Gálatas, que tem por título o apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 6. Você que me acompanha aí do outro lado, tome nota. O apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 6. Na parte 5, é bom recordar, nós aprendemos que a lei de Moisés nos serviu de aio, Paulo diz, de uma ponte, para que chegássemos à graça de Deus. Porém, a lei de Moisés não é mais para os cristãos que já foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso ficou bem explicado na parte 5. Aprendemos também que nessa graça, nova aliança, podemos chamar Deus de Pai. Amém? E chamando Ele de Pai, é importante que você ande sobre a terra acreditando que você é capaz para as coisas. Porque você tem a presença de Deus dentro de você. Você é um herdeiro de Deus. Então você tem que acreditar em você e no Deus que está dentro de você. Eu sou capaz, sim. Eu posso. Eu vou chegar lá e eu vou conseguir em nome de Jesus. Porque eu tenho a presença de Deus dentro de mim e os anjos do Senhor para me servir. E eu creio e recebo essa porta se abrindo para mim. E eu vou conseguir fazer, e eu vou conseguir executar. Abençoado, você tem que andar com esse pensamento de firmeza, de fé dentro de você. Eu sou capaz, eu posso, porque existe um Deus dentro de mim que me fortalece, que me dá sabedoria, inteligência em nome de Jesus. Amém? Então, nós aprendemos isso, que podemos chamar Deus de Pai. E foi ensinado também, na parte 5, acerca do primeiro batismo que existia na lei de Moisés, que era justamente o batismo em águas. E qual é o nosso batismo hoje em graça? Em Romanos, isso ficou bem claro no capítulo 6, a partir do verso 3, qual é o batismo da graça, que veio por intermédio de Cristo em nossa vida. Está aqui, ó, tá? Que diz assim, ó, Romanos 6, a partir do verso 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua o quê? Morte. Então, quando Ele morre e ressuscita, nós fomos batizados todos juntos com Ele. Fomos batizados, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade o quê? De vida. Que novidade é essa? O meu batismo é o batismo de Cristo. O da primeira aliança foi o das águas, realizado por João Batista. Então é muito bom
é você entender isso. E isso também foi falado na parte 5. Aprendemos também que o Evangelho da Graça está baseado na fé. Graças a Deus. Baseado na fé, sem as obras da lei de Moisés. Andamos na certeza da fé hoje, sobre a terra, uma vez recebendo o conhecimento da graça, carregando os nossos pedidos no coração para colocar diante de Deus. É assim que vive um justo da graça de Deus. Ele adentra por essa porta com o seu pedido no coração, sem atrativos. A graça de Deus não tem que ter atrativos, sem esse negócio de objetos e correntes e campanhas. Um lugar que prega o Evangelho da Graça não tem atrativos, não tem dia disso, nem dia daquilo, como, por exemplo, dia da família, em graça, dia dos filhos de Deus, em graça, dia da oração, em graça. Onde estão essas coisas na Bíblia? Eu pergunto para você que está aí do outro lado. Em parte nenhuma da Bíblia. Você não tem que estar em uma graça melhorada, mas em um lugar que prega para o seu espírito o Evangelho da Graça sem florear. Tem muitos lugares, e tem pessoas que estão me ouvindo agora, que frequentam lugares assim, que é uma graça melhorada. Aqui nós não floreamos. E mais, não floreamos e nem bajulamos ninguém para servir a Deus. Você tem que servir a Deus por revelação. Você tem que servir a Deus por entendimento, por amor a Deus. Porque aí está se formando discípulo de Deus. Eu não estou aqui para formar uma igreja para mim, mas uma igreja que esteja aqui servindo ao Criador dos céus e da terra. Amém? É para isso que nós estamos aqui. Para que venhamos crescer no entendimento, para sermos servos do Criador dos céus e da terra, e não de homens. Então aqui nós não floreamos, aqui não tem dia disso e dia daquilo, e nem bajulamos, porque o Evangelho diz exatamente isso. Paulo exorta a igreja, aos pastores que pregam o Evangelho, que vivam dessa maneira. Coloca aqui no telão, se tiver aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Olha, eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas também. Aqui também não bajulamos. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós e nem de outros, nem nós também. Faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. E um lugar que bajula pessoas, aquele ministério que prega uma graça melhorada, ele prega conforme o gosto do freguês. Eu não vou exortar, eu não vou trazer essa palavra, porque possa ser que o irmão não volte mais. Possa ser que ele não fique mais na igreja. Então, esse pastor que prega uma graça melhorada, ele nunca exorta o rebanho. Ele nunca traz, como por exemplo, um estudo como esse, onde Paulo está trazendo uma exortação, porque a carta aos Gálatas é uma exortação, e ao mesmo tempo traz promessas. Mas mais do que promessas, a carta é exortativa, onde Paulo está corrigindo ali os irmãos a serem dedicados, firmes, perseverantes ao Evangelho, que não retrocedam, nem por pessoas, nem por palavras, que não devemos agradar a homens e sim a Deus, que devemos o tempo todo estar firmes às verdades ouvidas. Então Paulo ele exorta o tempo todo nessa epístola. E o pastor ele tem que ser perseverante. Não é só na fé, não é só na palavra de bom ânimo, mas também na exortação. Nunca devemos esquecer do que Paulo diz, amando de Deus, aos hebreus. O filho que Deus ama, ele corrige, disciplina e, se necessário for, açoita. Então o pastor, ele tem que ministrar. Não é só a palavra de bom ânimo, não.
ele tem que trazer também a exortação. Amém? E repito, e aqui nós não bajulamos, porque um ministério que bajula, ele prega conforme o gosto do freguês. Ah, aquele irmão gosta de revelação, aquele irmão gosta que eu coloque o caderninho com o nome dele para apresentar para Deus. Nós vamos aprender hoje aqui que nós já somos conhecidos por Deus. Uma vez conhecidos por Deus, pegar teu nome ou o nome de alguém da tua família para mostrar para Deus é desnecessário. Em graça não vale, porque você, teu filho, teu neto, já são conhecidos por Deus. Isso é uma graça melhorada. Isso é uma cópia mal feita do sistema religioso. E eu não estou aqui para te dar atrativos, eu não estou aqui para florear, eu estou aqui para alimentar teu espírito com o Evangelho. E quando uma pessoa é alimentada pelo Evangelho, não há necessidade dessas coisas. E eu convido você que está me ouvindo aí do outro lado, a participar desse conhecimento maravilhoso, de uma graça, você que me ouve aí, eu convido você a participar de uma graça sem atrativos, uma graça que prega para o teu espírito. Aqui nós não floreamos nada, aqui nós não damos nada para a sua carne, aqui é só a palavra da graça para o teu espírito. Só a palavra para o teu espírito. Aqui não tem dia disso, nem dia daquilo, aqui não tem apresentação de nome, de caderno, de pedido. Aqui o teu pedido você carrega no seu coração, com aquela certeza de fé, e coloca diante do seu Deus quando você ora. Porque você é filho. Então você tem acesso a falar com o seu Deus, não é só o pastor não. Ah, eu vou dar esse papelzinho, vou colocar o nome aqui no caderninho de oração em graça, porque o pastor tem mais intimidade com Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Amém. Então, eu daqui, você daí, podemos ter acesso a Deus. Louvado seja. E hoje, vamos dar continuação a esse estudo maravilhoso, na parte 4, ou melhor, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Já concluímos o capítulo 3, então vamos a Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. E vamos dar prosseguimento. Só para contextualizar, para que você entenda melhor, você que está aqui, você que me ouve aí do outro lado, nesse começo do verso 4 da carta de Paulo aos Gálatas, nesse início, o apóstolo Paulo traz uma comparação, uma parábola, para chegar no espiritual. Pegando como, por exemplo, situações de uma vida diária, de um pai que era milionário, rico, morreu, mas o filho ainda é menor, e sendo ele ainda menor, não pode administrar ainda a herança. Ele é herdeiro, mas está sob tutores, alguém que cuida no lugar dele da sua herança. Assim também Paulo explica, chegando à parte espiritual, que quem está debaixo da antiga aliança é herdeiro, mas ainda não usufrui, não vive como herdeiro de Deus. Esse tem a sua vida administrada por homens religiosos. Agora, quando você toma posse da herança, do conhecimento, espera aí, eu sou um herdeiro de Deus, um predestinado, um filho, um abençoado. Você tem a sua vida administrada pelo Espírito de Deus. Você é guiado por Deus, em o nome do Senhor Jesus. E começa assim, Gálatas 4, verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Pausa. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso aqui? É que você é um herdeiro de Deus, mas se você está debaixo de lei, é um escravo de homens, sendo um herdeiro de Deus. Porém, essa vida de escravo é até o tempo que Deus
permite. Porque chega um momento que Deus ilumina os olhos daquele que está debaixo da lei. E isso aconteceu com a minha vida e com a sua vida. Amém, abençoado? Teve um momento que você estava sendo devoto de imagens, teve um momento que você estava na bruxaria, na macumba, teve um tempo que você estava em correntes, campanhas, servindo a homens. Um filho de Deus, mas que estava pegando objetos para levar para casa e outras coisas mais. Você estava vivendo como escravo, até o tempo que Deus permitiu. Aí veio a graça de Deus e iluminou os seus olhos. Então, as pessoas só permanecem escravas até um tempo predeterminado pelo Pai. Porque aqueles que são filhos, vai chegar um momento, e eu recebo que seja hoje, através dessa mensagem na vida de quem está me ouvindo, você tenha olhos iluminados e saia do hábito religioso da lei e passe a viver a graça. Amém? Então, na sua casa, as pessoas que você conhece, vai chegar um tempo, vai chegar um momento que essas pessoas serão iluminadas. Amém? Elas vão receber entendimento do Evangelho da Graça. É isso que Paulo está nos ensinando. Porque nós éramos herdeiros de Deus, mas vivíamos dentro de uma prisão. Eu lembro que eu vivia dentro de uma prisão, como escravo de homens. Não faça isso, não faça aquilo. Isso você pode comer, isso você pode vestir, isso você pode fazer, isso você não pode comer, isso você não pode vestir, já isso pode. Se você fizer isso, ou seja, o sacrifício, Deus abençoa, Deus perdoa, Deus salva, enfim. A gente vivia dessa maneira. E quando a gente não participava de campanhas, de sacrifício, você é derrotado, você é um fracassado, você é um endemoniado. Então nós estávamos dentro de uma prisão, sendo herdeiros de Deus, mas vivendo como escravos de homens. A gente não tinha paz. Você pode até dizer aí do outro lado, mas as igrejas chamam a gente também de filho de Deus. E de vez em quando abençoado. Mas do que adianta chamar você de filho de Deus, e até mesmo de abençoado, se depois fala que tu é pecador, que você é endemoniado, que a tua família tem demônio, que você tem pombagira, que você tem isso, que você tem aquilo. Do que adianta chamar você de filho de Deus, se depois manda você sacrificar para ser abençoado, e se você não sacrifica, fala que tu é um derrotado, que tu é um miserável, que tu é um covarde. Que adianta estar no lugar desse? Que vida é essa de filho de Deus? Que vida é essa de herdeiro de Deus? Que você está no lugar que chama você de filho, mas depois fala que você é um endemoniado? Qual é a lógica que há nisso? Qual é a paz que há nisso? Porque nós aqui falamos, você é filho de Deus, você é abençoado, aí alguém do outro lado, a minha igreja também fala isso, mas do que adianta falar se depois taca um demônio na tua vida? Quando o teu marido resolve aparecer na igreja, fala que ele é um endemoniado. Que adianta? O teu filho que não prossegue mais na campanha, na corrente, é um outro endemoniado, o pastor até falou para você, minha senhora. Que adianta? Agora aqui não, nós falamos que você é filho de Deus, independente das suas falhas e das suas fraquezas. Porque isso é no Espírito. Você é filho de Deus, e ponto final. A sua falha, a sua fraqueza não vai mudar isso, como também a salvação. Quando você se entrega às falhas e fraquezas, você colhe aquilo que está em Gálatas, sofrimento. Mas no tocante ao seu espírito, você está justo, completo e perfeito. O que Deus em Cristo Jesus fez por nós, nem você pode cancelar, anular, modificar, por mais que você queira. Eu vou me perder nesse mundão aí e vou perder a minha salvação. Meu filho, você pode perder saúde, prosperidade, dinheiro, casa, carro, mas a salvação nunca. Uma vez filho, sempre filho. Eu vou sair nesse mundão e vou virar um lobo. Meu filho, quem nasceu ovelha, é ovelha até o fim. Não vira lobo não, não tem essa não. E quem é lobo até o fim. E quem é ovelha até o fim. Não tem essa coisa não. Você vai prejudicar a sua saúde, a sua vida, a sua prosperidade. Mas no tocante à sua vida, ao seu homem interior, jamais. Completo, justo e perfeito. Amém? Amém. Que isso fique bem claro.
Então, no passado, éramos escravos, estávamos numa prisão, herdeiros de Deus, mas sem usufruir da herança, porque a nossa vida estava sendo administrada por homens religiosos. Não faça isso, não toque isso, não coma isso, não vá para lá, fique aqui. Se sair da nossa igreja, lembra daqueles demônios que eu tirei de você? Se sair daqui, vão voltar todos para a sua casa e para a sua vida. Então a pessoa, por medo, ela fica o quê? Escrava daquele lugar. Mas o Evangelho, a graça de Deus, iluminou os nossos olhos, até o tempo que Deus quer. E nos tirou dessa escravidão. Aí você, opa, agora eu estou entendendo isso, estou entendendo aquilo, eu sou filho, eu sou herdeiro, endemoniado é você. Eu não. Só se for você, porque eu não sou não. Abençoado, você começou a entender, peraí, eu sou propriedade exclusiva de Deus. E quem é propriedade exclusiva de Deus, não é propriedade do capeta não. Quem está dentro da minha vida é o Senhor, é a iluminação de Deus em mim. Então, durante muitos anos, eu vivi como escravo, você também. Agora nós somos livres. Hoje, a sua vida está sendo administrada pelo Espírito de Deus. Você está guiado por Deus. Você anda na rua, conversando com Deus e Deus com você. Você está guiado por Deus, pelo Espírito de Deus. Você não precisa do pastor santo 24 horas do seu lado, porque você tem o teu Criador. Glória a Deus. Ele fala ao teu coração, olha, esquece essa mágoa, perdoa, tenha calma, acalme-se, creia, você vai conseguir, vai vencer, você vai sair desse momento, não desanime, você tem um alguém dentro de você chamado Deus, que conversa contigo. Isso é vida de um herdeiro de Deus, de um filho de Deus, que tem a sua vida administrada pelo Senhor. E não mais por homens. Glória a Deus. Glória a Deus. E saímos de todas as ameaças. Meu Deus do céu. Não sai daqui não. Abre teu olho. E seguindo com a leitura, olha só. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 3 agora. Assim também nós, quando éramos menores, escravos, estávamos civilmente sujeitos aos rudimentos o quê? Do mundo. Éramos. Diga, éramos. Agora, depois da cruz, não somos mais. Louvado seja Deus. Verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei de Moisés, a fim de que recebêssemos a adoção que? De filhos. Diga, eu creio no que está escrito. Eu sou um filho de Deus. E capaz. E capaz. Louvado seja. Verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao seu coração o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filhos. E sendo filho, também herdeiros por Deus. Veja que o verso 6 diz que Deus enviou o Espírito do seu Filho para morar onde? Em nós. Que coisa maravilhosa. Onde está o Espírito de Deus agora? Em nós. Em você. É por isso que aqui nós não ficamos buscando o Espírito Santo. Quarta-feira, dia de buscar o Espírito Santo. Não precisamos, porque já possuímos a presença de Deus em nós. Amém? Digo, receba essa palavra. E o verso 7 diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiros por Deus. E um filho não deve se sentir incapaz. Repito, tudo que você for fazer, creia que vai dar certo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma palavra que diz que Deus é comigo por onde quer que eu ande. Então eu vou crer nessa palavra. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra a minha vida. Eu sou contigo, não temas.
eu te escolhi. Então a gente tem que andar com essa palavra viva e acesa dentro de nós. E outra coisa importante, pare de reclamar, pare de ficar verbalizando dificuldades e doenças o tempo todo na sua vida. Ah, eu sofro disso, eu sofro daquilo, eu sou uma pessoa muito sofrida, eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa muito doente, pastor, muito doente, doente demais. Pare de verbalizar doença, dificuldade, problemas em sua vida, porque a palavra tem força. Quando você verbaliza dificuldades, doenças, você está chamando a existência isso para a sua vida. Alimente a sua mente de boas palavras, para o seu dia ser melhor, abençoado. Recebo hoje o melhor dia da minha vida, recebo o serviço dos anjos de Deus ao meu favor, declaro o meu corpo em saúde, recebo paz em minha casa, em meu coração. Acalma coração, vai dar certo. Eu sei que hoje eu preciso ir naquele lugar, eu sei que hoje eu preciso resolver algo importante, mas eu declaro o meu coração calmo, em nome de Jesus. Amém. Então, alimente a sua mente de boas palavras. Pare, você que está me ouvindo do outro lado, pare de verbalizar dificuldades o tempo todo. Como eu sofro. Como eu sofro, meu Deus, como eu sofro. Eu nasci para sofrer. Mamãe falou, você vai sofrer, meu filho. Você vai sofrer, minha filha. Você vai comer o pão que esse marido que você escolheu para cá. Vai amar. Você vai sofrer. Pare de verbalizar isso. Comece a alimentar a sua mente de palavras boas. Recebo que o meu casamento é um casamento abençoado. Recebo que vou ter dias melhores, de paz, de harmonia dentro de casa, em nome de Jesus. Amém, abençoado? Amém. Alimente a sua mente de boas palavras. Às vezes você fica em casa, eu estou aqui, sabe, com agonia no juízo, porque eu estou preocupado, que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, e eu vou passar fome, e eu vou passar necessidade. Olha você alimentando aí a sua cabeça, seu coração com coisas ruins. Está na hora de mudar. E eu recebo que seja hoje, em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje, essa mudança. Amém? É como diz o Evangelho, examinai-vos se realmente estás na fé. Você congrega, vem à igreja, mas verifica se tu está na fé, abençoado. Porque às vezes até o Zé da padaria fica assim, mas essa mulher não é da igreja? Pô, enquanto ela comprava o pão aqui, falou tanta coisa negativa que eu estou em dúvida agora, se ela é da igreja mesmo. Até o Zé da padaria não está mais nem acreditando que tu é da igreja, abençoado. Que você confie em Deus, que você alimente seu espírito com as coisas de Deus. Eu também estou já ficando igual o Zé da padaria também, porque misericórdia. Então, examinai-vos, Paulo fala para a igreja, a carta aos Coríntios, examinai se realmente estás na fé, porque a pessoa louva, declara dentro da igreja, mas lá fora, é frente fria consigo mesmo, com a sua própria vida, com as suas coisas vão dar certo, os anjos estão ministrando, receba a justiça de Deus, eu anulo essa perseguição no meu trabalho, essas pessoas, meu Deus, eu não fiz mal nenhum a essa pessoa, eu recebo livramento dessa maldade, amém? Amém. Declarando, chamando a existência, o que é bom. Agora, se você fica o tempo todo falando, verbalizando só coisa ruim, essa pessoa só me persegue o tempo todo, essa pessoa vive me perseguindo, essa pessoa vive me perseguindo, ela não para de me perseguir, ela não para de me perseguir, é um inferno aqui no trabalho, essa pessoa não para de me perseguir. Então você está chamando a existência que essa pessoa não pare de te perseguir. Muda. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, pastoral, estão entendendo? Amém. Gálatas capítulo 4, verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, Paulo corrige, ou antes sendo conhecidos o quê? Por Deus. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Vamos aqui por parte, esse verso aqui é muito rico em conhecimento, o verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes,
Paulo corrige, sendo conhecidos por Deus. Olha só. Diga, eu já sou conhecido por Deus. São muitos os lugares, são muitas as igrejas que ou no começo, ou no meio, ou no final da reunião, vem aquele monte de gente no altar. Oh, pastor, hoje tem o irmão Antônio aqui, a irmã Maria primeiro, traga aqui na frente para a gente apresentar para o Senhor. Hoje tem o recém-nascido, o Arthur, traz aqui na frente para a gente apresentar para o Senhor. Hoje tem aqui também o pequenininho aqui, ó, o João Vitor, pastor, de 5 aninhos, traz aqui para apresentar para o Senhor. Então, quer dizer, aí fica aquele monte de gente. Olha, meu Senhor, está aqui a Maria, está o Antônio, está o João Vitor, está a Beatriz. Tá... Olha, Senhor, apresentamos a Ti. É desnecessário. Em graça não vale mais isso. Isso é atrativo, isso está floreando as coisas. Porque a Bíblia diz que todos nós já somos conhecidos por Deus. Amém? Todos nós. Ah, pastor, quando terminar a reunião, eu escrevi o nome do meu familiar para o senhor, na sua oração, mostrar para Deus. Olha, abençoado, eu posso até orar pelo teu familiar, mas eu não preciso apresentar para Deus o nome dele, porque Deus já o conhece. Amém? Então, a palavra é tão clara, que nem precisa de muita explicação. O verso fala por si só, você é conhecido por Deus. Ah, pastor, eu estava pensando esses dias no meu netinho, né? Falei, e aí? Eu levo lá para o pastor Sandro ou para o padre Zé Antônio batizar? Porque alguém tem que apresentar essa criança para Deus, porque senão, né? Como é que vai andar nesse mundo sem Deus conhecer? Tem que apresentar, né, pastor? Senão, como que Deus vai olhar para esse pequenino, se ainda não foi apresentado? Então, a Bíblia diz que é desnecessário, nos ensinando que já somos conhecidos por Deus. Aí depois o verso 9 diz mais coisas importantes. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Então a igreja, aos Gálatas, Paulo percebeu que eles estavam voltando para rudimentos da lei. Quais são os rudimentos fracos e inúteis? O verso 10 revela. Guardai dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, esses rudimentos fracos, inúteis, era justamente o guardamento de dias, meses, e tempos, e anos. Abençoado, se a gente olhar o cenário religioso que está aí fora, tem muita gente nessa situação também. Igrejas que procedem assim, que estão colocando as pessoas como escravo. Quarta-feira, dia de buscar o Espírito Santo. Quinta-feira, dia da família. Segunda-feira, dia da prosperidade. Terça, dia da cura. Sexta-feira, dia de tirar o demônio dentro de você. Sábado, dia do amor. Domingo, dia dos filhos de Deus. E os outros dias, dia dos filhos de quem? Vai, me responde aí, pastor. Sexta-feira Santa. Semana Santa. Dia dos mortos, finado. Tem até dia dos mortos. Então a gente não pode ficar preso a dias. Isso é escravidão. Dia do santo. Tem até o dia do santo. O dia da Aparecida, dia 12. É até feriado. Para tudo. Feriado. Dia 12 é dia da santa. Então, é sobre essas questões que Paulo fala. Vocês estão voltando a ser pessoas escravas. Sabe quem é que está administrando a vida de vocês? Homens religiosos, com os seus objetos, com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos. E não é o que a gente vê aí fora? As pessoas estão com as suas vidas administradas por homens religiosos. Onde está na Bíblia que existe o dia de buscar o Espírito Santo? Quarta-feira, dia de buscar o Espírito Santo. Onde está na Bíblia, dia 2 de novembro, dia de finados, dia dos mortos? Onde está na Bíblia isso? Em parte nenhuma. Onde está na Bíblia o dia da santa? 12 de outubro, onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia o dia da cura, terça-feira, que as igrejas realizam aí? O dia da oração em graça, sexta-feira, onde está na Bíblia? Em parte nenhuma.
Então isso são atrativos, isso é estar floreando. O evangelho tem que ser pregado sem essas coisas. Como ele é aqui, ó, estou pregando. A gente está lendo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Não precisa estar enfeitando, floreando. Prega o evangelho, prega com verdade, como ele está escrito. Sem estar inventando coisa. Sem estar dando coisas para as pessoas. Ó, leva essa lâmpada para casa. Porque quando você acender ela na sala, vai iluminar a sua família. E você está floreando, você está inventando coisas. É objeto. É tanta tranqueira que a gente vê aí. A gente vê cada coisa que a gente fica assim, meu Deus, olha como que está o estado da igreja de Deus. Sem alimento. A igreja de Deus está à mercê de ensinos falsos, doutrinas falsas, dedo do homem. É uma palhaçada o que a gente está vendo aí. Em nome de Deus. Então, um cristão em graça não deve estar refém dessas coisas. Amém? Ah, hoje é sexta-feira santa. Guarda a carne, meu filho. Mas mamãe, guarda a carne, rapaz. Se a gente comer carne é como se estivesse comendo a carne de Jesus. Você quer morrer? Aí ninguém come, de medo. Você quer morrer? Tem gente que carrega superstições, misticismo. Está chovendo, olha o raio, cobre o espelho. Cobre o espelho com lençol. Fábulas de velhas caducas. Fábulas de velha caduca. Eu acredito que você, quando criança, já deve ter passado. Corre, cobre o espelho, meu filho. Ó, raio, relâmpago. Vai que entra aqui dentro de casa. Cobre o espelho lá. De tanto medo. Desliga a geladeira, desliga a televisão, não vai queimar tudo. Então tem gente que carrega até hoje essa fábula de velha caduca da mamãe, da vovó lá atrás. Corre, cobre o espelho. Preso a essas coisas. Esses dias eu até cobri o espelho, pastor. Tanto medo que eu estava. Seguindo aqui, Gálatas capítulo 4, verso agora 12. Olha só. Paulo diz, seja qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de quem? De Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que enfermidade era essa que Paulo estava enfrentando? Nos olhos, devido à forte luz, que lá em Atos 9 fala que em caminho para Damasco, ele sofreu uma forte luz, que foi aquele momento que Deus permitiu que aquela situação acontecesse para a conversão dele, porque Paulo no passado era perseguidor dos cristãos. Então Deus permitiu uma luz muito forte que ele até caiu do cavalo mesmo, literalmente. E devido àquela situação, ele ficou com um problema nos olhos, nas vistas. Por nós estarmos em um corpo de carne, nós também estamos sujeitos a sofrer uma dor, passar uma enfermidade na carne. Embora você não receba, pode acontecer, por estarmos em um corpo de carne. Mas se isso acontecer, uma enfermidade, uma situação assim, no seu corpo, seja qual for, não receba, esteja sempre declarando o quê? A saúde. Amém? Isso é muito importante. Veja que Paulo, sendo apóstolo, passou por uma enfermidade. Às vezes o pastor não pode ter nenhum resfriado, que a pessoa fica, mas como é que pode? Ele não está servindo a Deus? Quem está servindo a Deus não pode adoecer. Eu estou no corpo de carne, eu estou servindo a Deus, mas não deixei de estar no corpo de carne. Como também tem pessoas que pensam assim, um pastor passando por dificuldade, mas ele não é um homem de Deus? Mas eu estou no corpo de carne. E todos que estão no corpo de carne enfrentam problemas. Né? Perseguição, um momento de dificuldade financeira pode surgir, eu não recebo, mas pode acontecer. Uma dor, enfermidade pode acontecer, mas eu não recebo.
estou sempre verbalizando, eu não recebo. Amém? Como aprendemos agora há pouco. Mas pode acontecer, mas eu não recebo. Verso 15. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os seus próprios olhos para me dar. Então, aqui a gente entende que a enfermidade de Paulo era onde? Nos olhos. Nos olhos. Verso 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Tem pessoas que se colocam assim quando a gente começa a falar a verdade do Evangelho, começa a te ver como inimigo. Paulo também enfrentou isso. Nós também às vezes enfrentamos. Verso 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, é isso mesmo? Mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor, o quê? Deles. Porque havia na igreja aos Gálatas, isso a gente aprendeu nas primeiras partes, pessoas querendo judaizar o quê? A igreja de Deus. Um povo gentil, e haviam pessoas ali querendo judaizar para que eles vivessem nos costumes da lei de Moisés. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, Paulo estava perplexo, porque eles estavam bem, estavam servindo a Deus em graça, e depois Paulo estava vendo essa igreja retroceder. Como a gente já viu muitos irmãos aqui retroceder, né? Voltando para as correntes, campanhas, para o Deus te abençoe, para a igreja de sistema religioso, até mesmo para espiritismo e outras coisas piores. Isso é um retroceder muito grande, porque o espiritismo é para a carne ou para o espírito? Para a carne. Então a pessoa está voltando para a lei da sua carne, está voltando para as coisas da carne. E isso aqui doeu muito em Paulo, ver a igreja retrocedendo, uma igreja que estava tão firme na doutrina da graça. Isso dói. Isso também entristece um pastor que prega a graça de Deus. Isso dói. Mas eu recebo você firme. Amém? Perseverante, dedicado, determinado, porque não existe palavra melhor do que essa, gostosa, agradável, que testifica no nosso espírito que somos filhos amados e mais que vencedores. E receba, você vai ter dias melhores na sua vida. Louve a Deus. Dias melhores. E paramos por aqui. Domingo a gente prossegue com o nosso estudo aos Gálatas. Vamos estar de pé e agradecer a Deus. Feche seus olhos e vamos conversar um pouco com o nosso Pai, com o nosso Criador. Vamos agradecer também. Nós oramos esse momento a Ti, Senhor. Meu Deus, meu Criador. Em primeiro lugar, com gratidão no coração. Pelo Senhor ter nos revelado o Evangelho da Tua graça. Pelo ensinamento que a gente está recebendo aqui nesse lugar. Poderíamos estar, meu Deus, com a nossa vida guiada e administrada por homens religiosos, com os seus objetos, com as suas invenções, com os seus dias para tantas coisas. Mas o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que a nossa vida obteve misericórdia. E estamos aqui com os nossos olhos iluminados, cheios do conhecimento da Tua palavra. O Senhor nos tirou do adultério espiritual que estávamos, para nos colocar na Tua graça. E como filhos que somos, como herdeiros de Deus que somos, eu recebo, e você receba também. Eu recebo o meu corpo em saúde. Declare também: eu recebo o meu corpo em saúde,
como filho de Deus, como herdeiro de Deus. Eu recebo o meu coração em paz. Eu recebo o teu consolo na minha vida como filho do Senhor. Eu recebo paz no meu casamento, harmonia dentro de casa, como herdeiro de Deus. Eu recebo, Senhor, a minha vida tendo livramento dessa dificuldade, Senhor. Eu recebo os teus anjos nos servindo, tudo se fazendo novo em minha vida. Eu recebo, Senhor, saindo dessa vida cansada. Você que me ouve aí do outro lado, declare isso. Eu recebo a minha vida saindo desse sofrimento, dessa vida cansada, sabe? Eu me declaro tomando posse de dias melhores. Eu recebo a minha vida tomando posse de prosperidade, Senhor. Porque eu sou teu filho, eu sou o herdeiro de Deus. Eu chamo à existência as coisas que não são para passar a existir. Verbalize, abençoado, emprego para quem está desempregado na sua família. Verbalize, abençoado, cura para o seu corpo, para alguém que está doente na sua casa, seja filho, marido. Verbalize saúde. E pare de declarar que teu filho é um doente. Pare de verbalizar que você é uma pessoa doente. Começa a declarar e verbalizar saúde no teu corpo em nome do Senhor Jesus. Você é filho de Deus, você é capaz, sim. Eu recebo que eu vou conseguir essa meta. E a meta da minha vida é essa, pastor. Eu quero conquistar esse bem material, eu quero conquistar essa carreira, eu quero tomar posse desse cargo, eu quero crescer aqui dentro da empresa a qual eu trabalho, Senhor. Eu sou capaz, eu vou conseguir, eu tenho sabedoria dada por Deus, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho a presença de Deus em minha vida, eu vou conquistar, eu vou chegar onde eu quero chegar em nome de Jesus. Faça a sua oração com todo esse conhecimento em nome de Jesus. E quero aproveitar essa oportunidade, Senhor. Eu te dou graças por cada abençoado que tem semeado aqui nesse lugar, Senhor. Graças ao dízimo, graças à oferta semeada com amor por esse irmão aqui nesse lugar. Você que me ouve, é por causa do dízimo e da oferta que o irmão tem semeado aqui, que você tem recebido as mensagens, que essa mensagem de graça e de amor, de conhecimento tem chegado na tua vida, abençoados. É graças aos irmãos que têm semeado aqui, que têm pagado a internet, para essa mensagem ser transmitida. Essa mensagem tem chegado a você. São eles, os irmãos que aqui congregam, que têm possibilitado, que têm nos dado condições de manter esse lugar e de estar pagando a internet, para que essa mensagem chegue a você que está aí do outro lado. A generosidade dos irmãos que estão aqui. Portanto, eu recebo o teu coração também aí do outro lado, generoso. É por causa deles aqui que essa mensagem está chegando para você aí. Se não fosse o dízimo, se não fosse a oferta deles, vocês nem estariam me ouvindo, você que está aí do outro lado. Vocês não estariam recebendo mensagem nenhuma minha.
É graças ao semear dos irmãos aqui que estamos vivendo essa graça maravilhosa. E alertando você para não viver uma graça melhorada. Porque uma graça melhorada não é graça. É uma lei disfarçada de graça. Porque em graça não existe atrativos. Um pastor não tem que estar floreando o evangelho. Ele tem que pregar o evangelho como ele é, do jeito que está escrito, sem florear, sem trazer atrativo nenhum. Não é na graça melhorada que você tem que estar, meu irmão, você que me ouve. Tem pessoas que estão me ouvindo e que estão numa graça melhorada e que sabe que a graça que está sendo pregada aí está com lei, está com atrativos. O pastor está floreando para ter mais dizimistas, para ter mais pessoas. E você sabe que não é a graça da Bíblia que está sendo pregada aí, como deve ser. E Deus já falou o teu coração. Quando você ouve as mensagens da nossa igreja, Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, essa mensagem fala ao teu coração. Ela te chama para estar aqui. Meu Deus, toda vez que eu ouço esse pastor falar, essa palavra me chama para estar lá. É o Deus que está em minha vida. O Deus dono dessa palavra que te chama para estar aqui. Porque eu prego com o zelo de Deus. Por isso que você sente esse chamado por dentro, meu irmão, de estar aqui. E eu recebo você sendo obediente à voz de Deus que te chama para estar aqui. Em um nome de Jesus. Obrigado, Deus, por todo o bem recebido hoje. A tua graça, esse ensinamento maravilhoso. E eu recebo saúde nesse povo que tem semeado para manter essa obra. Prosperidade, livramento, proteção. Em um nome do Senhor Jesus. Que muitos também sejam iluminados por essa graça maravilhosa que a gente recebe aqui. E creia, você é um filho, um herdeiro de Deus abençoado, que vai desfrutar do melhor dessa terra. Receba você tendo a melhor semana da sua vida, saúde em teu corpo, dias melhores, serviço de anjos, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com as suas palmas. Em o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos e até a próxima reunião em o nome de Jesus. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.